Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar da CNA, que protocolou uma ação investigatória contra a carne bovina da América do Sul e, em especial, ao Brasil. Eu vou conversar com Adriana Santos, especialista em criação e desenvolvimento de comunidades e times. E nós vamos falar sobre sem foco não tem saída. Vamos comentar de dinheiro para o Plano Safra 25-26 e da carne de peixe, uma proteína que desponta aqui no Brasil como muito promissora. E vou comentar do setor que mais cresce no Brasil, mesmo com muitos movimentos contras. E você vai ver como está a colheita do milho safrinha, que começa em ritmo acelerado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da CNA, que protocolou uma ação investigatória contra a carne bovina da América do Sul e, em especial, ao Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela protocolou na semana passada uma representação formal junto à Comissão Europeia, solicitando a investigação de práticas discriminatórias por parte de redes varejistas da França que anunciaram o boicote à carne bovina brasileira. A medida ela foi tomada após declarações públicas de grandes redes de supermercados lá da França, anunciando a suspensão da compra de carne proveniente do Brasil, alegando preocupações ambientais. Para a CNA, tais ações configuram uma barreira comercial injusta, sem base técnica ou científica e desconsideram os avanços do Brasil em sustentabilidade, rastreabilidade e conformidade com exigências internacionais. A decisão unilateral dessas redes varejistas não apenas prejudica os produtores brasileiros, que seguem rígidas normas ambientais e sanitárias, como também desrespeita as regras internacionais de comércio justo. Na solicitação, a CNA pede que a Comissão Europeia investigue se essas práticas violam os princípios do Acordo da Organização Mundial do Comércio e da própria União Europeia, que prevêem tratamento não discriminatório entre os países e baseiam medidas comerciais em evidências técnicas e científicas. A Confederação também reforçou que o Brasil é líder mundial em produção agropecuária sustentável e que o setor tem ampliado os mecanismos de controle, como o monitoramento por satélite e as exigências de rastreabilidade para a exportação de carne bovina. E agora vamos falar um pouco sobre dinheiro para o Plano Safra 25-26. A disponibilidade de recursos no Plano Safra, ele deve aumentar. A expectativa vem após uma resolução que foi aprovada recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, que eleva os percentuais obrigatórios de direcionamento dos depósitos bancários para o financiamento rural, de 30% para 31,5%. A medida ela é apontada como uma tentativa do governo de ampliar a oferta de recursos no próximo Plano Safra 25-26. Segundo o diretor financeiro da Plantai Agrocrédito, o Paulo Ricardo Sampaio, ele disse que as exigibilidades são fundamentais para tornar o Plano Safra mais robusto. O governo determina em que área e percentual os bancos devem aplicar parte dos recursos captados junto ao mercado.
No caso do crédito rural, esse direcionamento é essencial para garantir o financiamento da produção agropecuária. Além do aumento percentual, o CMN também determinou outras mudanças importantes. As cooperativas de crédito passam a ser responsáveis pelo controle do fluxo e cumprimento das exigibilidades das filiadas, o que na avaliação de Sampaio, ele deve facilitar a operação. A medida será implementada de forma gradual ao longo de 4 anos. Com o aumento das exigibilidades, a expectativa é que mais recursos sejam destinados ao crédito rural, ampliando a oferta de financiamento aos produtores. Devido aos elevados níveis de inadimplência no setor, as instituições financeiras devem adotar critérios mais rigorosos na concessão desses créditos. Isso pode restringir o acesso, tornando o processo de seleção mais seletivo para os produtores que buscam financiamento. O cenário econômico também é um fator de preocupação. A taxa Selic elevada e as dificuldades fiscais do governo federal, elas limitam a capacidade do Tesouro Nacional de realizar a equalização das taxas de juros. Essas medidas, embora importantes, não são suficientes para garantir o financiamento necessário ao setor agropecuário. O ambiente ele será desafiador para o custo do crédito rural no próximo Plano Safra, a partir de julho de 2025, quando começa o novo ciclo agropecuário, e a recomendação dos especialistas é que o produtor rural adote estratégias para minimizar riscos. O ideal é buscar parcerias com tradings ou agroindústrias que possam ajudar no custeio dos insumos, além de fazer hedge de parte da produção, garantindo um preço justo para ambos os lados. Também é fundamental reduzir ao máximo os custos e manter uma abordagem prática e realista. E agora vamos comentar do mercado da carne de peixe, uma proteína que desponta no Brasil como muito promissora. O setor da piscicultura brasileira começa o ano com uma marca histórica, o maior valor já registrado em exportações para um trimestre. Entre janeiro e março de 2025, o país exportou 18,5 milhões de dólares em pescado de cultivo, um crescimento de 112% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve um salto no volume exportado, que atingiu 3.930 toneladas, uma alta de 89%. E a tilápia, ela segue liderando com muita folga as exportações da piscicultura brasileira. No primeiro trimestre deste ano, a espécie movimentou 17 milhões de dólares, o que representa 92% de todo o valor exportado pelo setor. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 105% em volume. Foram exportadas mais de 3.400 toneladas de tilápia, o equivalente a cerca de 72 mil carrinhos de supermercado, cheio de peixe, considerando uma média de 50 quilos por carrinho. Entre as espécies nativas, o destaque foi o curimatá, com 580 mil dólares em exportações e aumento de 333%. O tambaqui também se destacou com 479 mil dólares exportado no trimestre. Já o pacu, ele apresentou uma alta expressiva percentual, puxada por uma base muito baixa em 2024, de apenas 2.432 dólares no mesmo período do ano passado. Para o Ministério da Pesca e Aquicultura,
os resultados são reflexos de um esforço contínuo do governo federal para fortalecer o setor. O Ministério da Pesca e Aquicultura vem atuando lado a lado com o Ministério da Agricultura e Pecuária para abrir novos mercados internacionais, ao mesmo tempo em que avançamos em frentes estruturantes, como, por exemplo, o licenciamento ambiental da aquicultura. Está se celebrando novas sessões de uso em água da União e oferecendo segurança jurídica para que os produtores possam crescer com regularidade e responsabilidade. E agora vamos falar um pouquinho da colheita de milho safrinha, que já começou em ritmo acelerado. A colheita do milho safrinha deve ganhar força agora nas próximas semanas, com volumes bastante expressivos e novas quedas nos preços devem acontecer. E apesar disso, existem aí incertezas no ar. No mercado interno, a pressão sobre os preços deve encontrar um limite quando os produtores passam a segurar as vendas. Além disso, o aumento no volume colhido deve impactar diretamente os fretes, que devem se ajustar, especialmente nos principais corredores logísticos do Mato Grosso. A colheita deve ganhar ritmo agora nessas próximas semanas e os volumes são muito expressivos. Os preços já vinham pressionados e devem seguir essa trajetória conforme a oferta recorde se consolida. Ainda assim, existe um grau considerável de incerteza no ar. No mercado externo, o milho brasileiro se torna mais competitivo. A China, por exemplo, segue comprando com cautela, mas o Marcos Rubim, que é o CEO e fundador da Veres, ele destaca que, se os preços forem atrativos, o Brasil poderá ampliar significativamente as exportações para diversos destinos. Em resumo, o milho para exportação não faltará. O desafio está no ajuste de preços para garantir uma demanda firme e sustentável nos mercados internacionais. Já no mercado externo, o milho brasileiro deveria se tornar mais competitivo. A China mantém uma postura cautelosa nas importações, mas a verdade é que, dependendo dos nossos preços, pode haver estímulo a expressivos volumes de exportação para diversos clientes. Milho para exportar nós vamos ter muito, só precisa ajustar os preços para encontrar uma demanda firme. E agora vamos falar do setor que mais cresce no Brasil, mesmo com muitos movimentos contra. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divulgou agora os dados do crescimento da economia brasileira. A agropecuária do nosso país cresceu 12,2% no primeiro trimestre deste ano, no comparativo com o último trimestre de 2024. O setor teve a maior alta entre as atividades e refletiu diretamente o Produto Interno Bruto Brasileiro do Brasil, que aumentou 1,4% neste comparativo. Segundo o relatório, pela ótica da produção, destaca-se o crescimento da agropecuária e também houve alta nos serviços de 0,3%. O agro foi o grande responsável por esse crescimento e a força da economia brasileira, puxada pela agropecuária, fruto de um trabalho de investimento no Plano Safra Recorde e ampliação das oportunidades comerciais. Já no comparativo, no mesmo período de 2024, o PIB teve crescimento de 2,9% no primeiro trimestre deste ano. A agropecuária cresceu 10,2%, principalmente pelo bom desempenho de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e também pela produtividade. No levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado agora no mês de maio pelo IBGE,
entre os produtos com safra no primeiro trimestre e crescimento na estimativa da produção anual, destacam-se a soja, que cresceu 13,3%, milho cresceu 11,8%, arroz 12,2% e fumo cresceu 25,2%. O PIB acumulado nos 4 trimestres terminados em março deste ano cresceu 3,5% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Esta taxa, ela resultou dos avanços de 3,2% do valor adicionado a preços básicos e de 5,2% nos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. E depois do intervalo, eu vou conversar com Adriana Santos. Ela é especialista em criação, desenvolvimento de comunidades e também de times. E vamos falar, sem foco não tem saída. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar do mercado de armazenagens. E vamos falar também das tarifas cobradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, para serviços de armazenagem que foram atualizadas com um aumento médio de 6,8%. É muita coisa. Os novos valores passaram a vigorar agora em maio e tem como objetivo tornar mais atrativa a participação de armazenadores privados no sistema de estocagem pública, além de ampliar a rede de unidades credenciadas para receber produtos vinculados a políticas agrícolas do governo federal. Segundo informações da CONAB, a medida ela foi aprovada pela diretoria colegiada da companhia e publicada no Diário Oficial da União. O último reajuste havia sido feito em junho de 2023 e com a nova atualização, o governo busca fortalecer os estoques reguladores fundamentais para garantir preços mínimos ao produtor rural, abastecer o programa Venda em Balcão, que é o PROVB, viabilizar ações de doação de alimentos e assegurar o equilíbrio do abastecimento interno em momentos de oscilação de mercado. A nova tabela de preços traz os valores detalhados para diferentes operações e tipos de produtos. Por exemplo, o custo para recebimento ou expedição de produtos a granel foi fixado em R$ 3,45 por tonelada. Já o valor da armazenagem quinzenal de granel está em R$ 3,95 por tonelada, com acréscimo de 50% no caso do arroz. Além disso, existem sobretaxas específicas para produtos como milho e feijão, com alíquotas que variam conforme as características da mercadoria armazenada. A tabela completa você pode consultar na seção de armazenagem no site oficial da CONAB. E agora eu vou conversar com Adriana Santos. Ela é especialista em criação e desenvolvimento de comunidades e também de times. E nós vamos falar de um tema interessante. Sem foco, não tem saída. Doutora Adriana Santos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tudo bem? Toninho, bom dia, obrigada. Tudo tranquilo. Tudo em cima. Tudo no foco. Tudo no foco. Pois é. E por incrível que pareça, ainda tem muita gente, muita empresa, muita comunidade, muito time que não tem foco, né? Vai nos trancos e barrancos, né? Exatamente, Toninho. E assim, tem algumas... que a gente está percebendo é que as pessoas têm um desgaste muito grande no trabalho. Chega ao final do dia, elas se perguntam, o que eu fiz que eu estou tão cansado ou tão cansada? E o que a gente percebe no mercado é que é falta de foco. E não é só
no trabalho, é em casa também. Então, começa uma coisa e passa para outra e não termina. É muita iniciativa e pouca finalização. E é um cansaço generalizado. O que indica que as pessoas perdem o foco rapidamente, perdem a energia também. Porque eu viro multitarefas e eu não mantenho uma atenção plena. Então, o que a gente tem visto no mercado e hoje, os treinamentos, desenvolvimento de líderes, o maior foco é, eu preciso de pessoas que mantenham o foco, que tenham a atenção plena no que elas estão fazendo, até para não haver muito retrabalho. E além do bombardeio, basicamente, todo santo dia da internet, né? Esse bombardeio negativo que nós estamos tendo, que às vezes faz com que a gente também perca o foco, né? Sim. E o excesso, né? O excesso. Tudo, o excesso de informações. Então, inclusive semana passada, em um treinamento, uma das maiores queixas dos líderes é: eu também perco o foco, porque eu quero atender multidemandas, eu acabo não priorizando. Se eu não priorizo a minha equipe, por consequência, eu não consigo direcionar. Então, assim, hoje, o que a gente observa? As pessoas precisam voltar a ter uma gestão, uma organização. Lembra uma vez que a gente falava de arroz com feijão básico? Claro, baratinho. O basicão. Toninho, o mercado hoje precisa de gente que faça o básico muito bem feito, para depois dar um salto para algo mais complexo. Porque as pessoas não estão conseguindo fazer o básico em função das multitarefas, da ausência de priorização. Não consegue fazer mais nada. Exatamente. Então, hoje a gente tem um treinamento focado para a atenção plena, para ajudar as pessoas e os líderes a desenvolverem essa atenção plena, que é um requisito básico da liderança. Pois é, e uma coisa que eu venho percebendo também é que até há algum tempo a gente falava que nós temos duas coisas, a internet e a infernet. E por incrível que pareça, eu venho observando muito, principalmente na área do agro, mas eu vi na internet que tem um pecuarista, um produtor fazendo isso. Mas eu vi que tem um negócio... Não, peraí, vamos ver a sua realidade. A sua realidade Sim. Não é a mesma realidade do seu vizinho de cerca. E essa comparação é uma das coisas que mais sabota as pessoas. É verdade. Porque eu não olho para a minha realidade, como você falou, e a realidade do outro. Eu comparo duas realidades totalmente diferentes, com histórias diferentes, com valores diferentes. Então, o que a gente está precisando é parar com a comparação para cessar o julgamento, para poder definir melhor o caminho e manter um foco. E, Toninho, sem comparar se o outro está fazendo algo e eu não consegui ainda, quanto tempo a outra pessoa demorou, levou, está na estrada, construindo. Então, essa comparação, como você diz, é o maior sabotador de autoestima, de confiança e dos negócios. De tudo. De tudo. É o tal negócio, né? Eu estava conversando com a fulana, nossa, o marido dela é excelente. É muito diferente do seu comportamento. Será que se trocar vai dar certo? E a grama do vizinho é sempre verde, né? É sempre mais verde, né? É sempre mais verde. É incrível. Essa comparação, ela acaba derrubando muita gente. É o que eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem o seu valor, independente daquilo que ele faz. Desde que ele faça bem feito e tenha foco, ele sabe aonde ele vai sair, aonde ele vai chegar. Entendeu? E tem um ditado, eu acho muito interessante isso, velocidade não é pressa. Não. Não adianta você ter velocidade se você não sabe para onde você quer ir. Entendeu? Precisa de ter constância, resiliência, né? Isso. E são coisas muito básicas, né, Toninho? Mas que a gente precisa retomar. É o básico, é o dia a dia, é o arroz com feijão. Não inventa, a roda já está pronta. O que você tem que fazer, às vezes, é achar um meio dessa roda girar mais tranquila, sem amarras. Entendeu? Agora, todo mundo está querendo inventar a roda. E, Toninho, é muito interessante porque, às vezes, a gente pergunta para a pessoa assim,
Você respira? Respiro. Tem certeza? Porque a pessoa está tão atribulada que ela não percebe o movimento que ela faz até para respirar. Então é preciso manter mais a calma. Na verdade, eu acho que é nós que complicamos as coisas, sabe? De alguma forma, sim. Adriana, se você quiser bater um papo com a Adriana, o telefone dela é o 629 9761 1027. 629 9761 1027. Adriana, obrigado. Obrigada, Até Toninho. a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as grandes coisas são obtidas à custa de grandes perigos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.